Olá, Antônio Celso Ribeiro Brasiliano, da Brasiliano Interrisks. Estamos agora aqui no terceiro bloco do sistema antifrágil. No primeiro bloco nós falamos sobre o contexto, falamos a mudança do mundo VUCA para o mundo BANI, se lembram disso? No segundo bloco eu falei sobre a estratégia adaptativa, em constante adaptação, onde eu tenho uma tríade importantíssima que é a agilidade, a rapidez, a gestão baseada em dados, obrigatoriamente dados e informações. De quem? Do mercado e do cliente. E obrigatoriamente a empresa tem que ter uma cultura do aprendizado, constantemente mudando, dando espaço para errar e corrigir rapidamente, tá certo? E a cultura de resultado. Então eu posso errar, mas eu tenho que também atingir os resultados, né, que estão previstos, ou os resultados que eu coloquei lá como gol a ser marcado. Nessa questão da estratégia adaptativa, a minha estrutura tem que ser uma estrutura totalmente descentralizada e sem hierarquia. Eu vou trabalhar em pequenos grupos para poder formar o quê? Formar equipes de projeto para que a coisa continue. E a partir daí eu consiga ter inovação constante, ou seja, adaptações constantes. Vou mudar meu modelo de negócio constantemente em função das mudanças que o mercado hoje está tendo de forma contínua, tá certo? E com uma velocidade muito rápida. Vamos falar agora sobre dois eventos futuros. O homem, o ser humano, sempre quis prever o futuro. Nós, na área de riscos, temos que ter a arte da antecipação. Então eu tenho que criar cenários. E eu tenho dois eventos futuros que eles são importantíssimos no sistema da antifragilidade que o Nassim Taleb bate constantemente. Eu tenho o chamado Black Swan, que é o cisne negro, e tenho, na verdade, o Grey Rhino, que é o rinoceronte cinza. O que são esses dois eventos futuros, então, de maneira muito clara? Então, o que vem a ser um Black Swan ou um cisne negro, tá certo? Então, é um evento que é muito improvável, né, de vir a acontecer, tá certo? Mas que o imprevisível, ele causa impactos massivos, até em questões globais. Então isso é um ponto importante. Qual é a metáfora disso? O cisne, geralmente ele é branco. 99% ele é branco. Mas de vez em quando nasce alguns cisnes negros. Só que esse nascimento é imprevisível. Não sabe o porquê que ele nasce, tá certo? Então a gente não sabe o porquê e quando que ele vai aparecer. Então o evento, o risco, né, que vai acontecer, a mudança que vai acontecer, positiva ou negativa, para o mercado, para o meu mercado, para a minha área, ele é considerado como um evento que se foi o quê? Improvável, e um ponto importante, que ele não tem uma relação com o passado. Então por isso que ele é imprevisível. Isso é um ponto fundamental, tá certo? Então Taleb criou esse conceito lá atrás, em 2008, antes da crise financeira do mundo, 2008 e 2009, quando ele escreveu o livro também A Lógica do Cisne Negro. Então ele tem aí uma tríade de livros, mas os dois principais dele quais são? É A Lógica do Cisne Negro, em 2008, e Antifrágil, em 2012. 4 anos depois ele escreveu isso daqui, tá certo? Então pergunto, Covid-19 é um cisne negro ou não é um cisne negro? A gente vai ver um pouco mais na frente, tá certo? Porque isso é importante. Taleb fala, na verdade, que a questão de você estar tendo um sistema antifrágil é aquele sistema que se beneficia com o caos, com eventos estressores externos, tá certo? E aí que eu tenho que entender, a área de risco tem que entender se o cisne negro ou o rinoceronte cinza ele é importante, tá certo? Ponto fundamental com isso, né? É que, na verdade, o Black Swan ele está fora do âmbito das nossas expectativas normais, porque nada no passado pode apontar de forma convincente para a sua possibilidade. Isso é o que ele, Nassim Taleb, escreve. Então o Black Swan ele está fora das expectativas. Exemplo disso, a bolha da internet na década de 90. Isso foi um cisne negro. Ninguém estava esperando, ninguém pensou naquela possibilidade e aquilo veio a acontecer. Ele fala também nas Torres Gêmeas, tá certo? Que ninguém esperava, não tinha uma ligação de um ataque terrorista daquela magnitude. Teve um ataque um pouco antes, lá atrás, né, em 93, mas foi de pequena magnitude, tentativa, que era o padrão.
não na forma como Bin Laden pensou. Então a forma como ele pensou completamente fora da caixa, numa posição onde o mercado não tinha nenhuma expectativa e não tinha nenhum passado que ligasse a esse tipo de ação. Então isso ele tem razão. E o próprio Titanic, quando foi construído um navio daquele porte, nunca houve uma expectativa que um monstro daquele, metálico, tá certo? Com aquela grandiosidade, com aquele processo todo de segurança que ele tinha, poder encarar às vezes até o iceberg de frente, pudesse ter um iceberg rasgando, né, o Titanic pelo lado como fosse uma lata de sardinha, que fez com que ele afundasse daquela maneira. Isso é o cisne negro, senhores, tá certo? Então isso é um ponto importante. E o que vem a ser o Grey Rhino, então? O que é o Grey Rhino? O Grey Rhino, na verdade, é o rinoceronte cinza, que a Michelle Wucker, na verdade, que é também especializada em economia, né, e antecipação de crise, escreve em seu livro, né, de Grey Rhino. São eventos muito prováveis, grandes e óbvios, mas que nós negamos. Nós negamos que isso vai acontecer. Nós simplesmente, psicologicamente falando, nós colocamos, né, um tampão nos olhos e dizemos que isso não vai acontecer de maneira clara e direta. Qual é a metáfora que nós temos com o Grey Rhino? Que o rinoceronte cinza, é a cor dele normal, ele é tão grande que ele passa nos nossos olhos e nós temos que olhar, nós temos que ver. A gente não pode dizer que não ouvimos, não podemos dizer que nós não encontramos o rinoceronte, se estamos na frente dele, aquele monstrengo grande, que é o evento que está acontecendo e que nós não queremos ver. Então são coisas que ela fala o seguinte, são coisas que estão em campo, aberto para o mundo ver, mas são ignoradas até que seja tarde demais. Então ela cita como dois exemplos claros, o aquecimento global, que já estamos gritando, né, o mundo já está gritando, os especialistas estão gritando já há algum tempo, e ninguém faz praticamente nada, a gente está levando com a barriga até onde der para levar, até a hora que vai acontecer alguma coisa muito mais séria, tá certo? E o segundo ponto foi o furacão Katrina. Sabia que ia acontecer, sabia da sua magnitude, e o americano ficou parado olhando para saber o que ia dar. E deu no que deu, tá certo? Aí entra a pandemia, o Covid-19, tá certo? Nós temos duas correntes. Tem alguns que falam que ela é Black Swan, e outros falam, na verdade, que é, na verdade, o Grey Rhino, tá certo? Geralmente, quem fala que é Black Swan são as autoridades governamentais e os gestores, nós. Por quê? Porque nós falamos que nada daria para evitar. Mas acontece que o Black Swan não é que você tem que evitar, você tem que saber se ele vai acontecer ou não, ou se é improvável. E o rinoceronte também você não pode evitar, você pode contingenciar às vezes, ou até evitar, mas você pode contingenciar, tá certo? Então quem fala que o Covid é Black Swan é autoridades governamentais e gestores, tá certo? Já ao contrário, quem fala que é o Grey Rhino, quer dizer, o rinoceronte, são quem? São a classe médica, os epidemiologistas, que falam que tinha evidência, que isso foi alertado, né, que isso poderia acontecer, ou seja, o que faltou não foi aviso, mas sim preparo do mundo em relação a isso. Para vocês terem uma ideia, em 2015, né, o Bill Gates, que teve numa TED dele, ele falou que a principal fragilidade do mundo era uma epidemia a nível mundial, que é uma pandemia. Em 2015 ele falava isso, tá certo? E outro ponto importante, no Global Risk Report do Fórum Mundial, eu tenho algumas informações para a gente poder ver aqui que ele não era para ser, na verdade, um Black Swan, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, em 2016, ele citou o caso do Ebola, tá certo? Ressaltou que nem seria a última grande epidemia grave no mundo. Em 2018 e 2019, no relatório dele, ele falou de ameaças biológicas e da resistência dessas ameaças biológicas antimicrobiana. Então já falava nisso. Então 2016, 2018, 2019. O relatório que saiu em janeiro de 2020 já falava que se houvesse uma pandemia, tá certo? Nível mundial, os sistemas de saúde não iriam suportar, tá certo? A demanda que nós teríamos.
Então, senhores, com esses avisos que estamos dando aqui para vocês, com essas evidências que estou dando para vocês, a gente não pode dizer que a pandemia é uma Black Swan. Os sistemas de inteligência governamental, Brasil e mundo como um todo, eles erraram, eles negaram. Eu comentei isso num grupo que a gente tem aí dos ex-colegas nossos da Academia Militar. Muitos falam assim, então a Rússia errou, a americana errou. Errou, sim, senhor. O pessoal colocou um tampão nos olhos, igual aconteceu, por exemplo, com o World Trade Center. Ele foi somente, um cisne negro. O pessoal não levou em consideração pensar fora da caixa. Não levou em consideração que Bin Laden poderia pensar de uma maneira assimétrica. E na pandemia, nós colocamos uma venda nos olhos. Nós não quisemos enxergar. E o Brasil é um caso típico disso. Tivemos carnaval em 2020, já com a pandemia estourando. Então eu pergunto a vocês, era para ser um cisne negro? Não, não era. Não é um cisne negro. Ele é, na verdade, um rinoceronte. Então esse é um ponto importante para isso. E mais ainda, em 2018-19, o Global Risk Report, ele falou o quê? Ele ressaltou aspectos da gestão de riscos. Ele falava que a área de gestão de riscos das empresas e do governo não estavam preparadas para fazer a sua gestão de risco de maneira confiável. Por quê? Porque fazia muita coisa na questão intuitiva. Acho que, penso que. Faltava uma estrutura melhor. Faltava que o gestor de risco se falasse com quem? Com o presidente da empresa. Isso está escrito no relatório, senhores. Quer dizer, então, isso é um ponto importante. A gente fala que a previsibilidade, na verdade, é uma grande ilusão. Mas você tem condições de estar olhando e se antecipando ao elaborarmos cenários prospectivos. Com o quê? Com sintomas, com sinais que nós temos pela frente. Então a grande importância é a gente saber quais são os sinais que nós temos, fraco sinal ou um sinal mais forte, e dele a gente fazer o quê? As devidas interpretações. Então não esqueçam, a área de riscos é responsável para estar identificando os famosos cisnes negros, Black Swan, e os famosos Grey Rhino, os rinocerontes, ok? Então nesse bloco eu quis ressaltar que a área de risco ela tem um papel fundamental na estratégia adaptativa das empresas. Por quê? Porque o empreendedor, o executivo, o presidente da empresa vai estar assumindo riscos para poder estar sobrevivendo nesse novo normal. Muito obrigado, até o próximo bloco.